Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma Conexão 1122. E o assunto de hoje é: como eu posso viver em paz se eu não consigo perdoar? Eu sou o Fabi Prem e aqui na Conexão 1122 você vai ouvir de tudo sobre comportamento, espiritualidade, metafísica, conexão entre você e quem você e seus talentos internos, você e o Deus que você é, você e os seres de outra dimensão, seus mentores, seus guias, seus amigos espirituais, você e as pessoas, você e a vida, porque a vida é conexão. E se você não está se conectando, tem algo que não está no lugar. Então, vem comigo, que eu vou te ajudar a compreender tudo isso de uma forma simples, direta e sem enrolação. Que esse é o vamos dizer assim, meu lema, né? A lei do Oeste. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de perdão, né? A gente precisa entender algumas coisas, né? E aí vocês precisam muito pegar a sua xícara de café, sabe? Sentar e abrir as suas cabeças para o que eu tenho para dizer, ok? Porque o que eu vou dizer é muito, para algumas pessoas pode ser muito difícil de ouvir, ok? Porque a gente tem várias informações, né, que de certa forma tiram a gente do contato com a verdade, né, tanto interna quanto a verdade com a vida, né, com o que é. Né? Eu sempre falo, fique com o que é, né? Olhe para a verdade das pessoas, olhe para a verdade das coisas, olhe para a sua verdade, né? Então, quando a gente fala de perdão, né, a gente tem que entender uma coisa. Em primeiro lugar, assim como você, né, todas as pessoas estão em busca, né, mesmo que elas estejam adormecidas, de uma vida melhor, ou de se encontrar, ou de ter um significado em sua vida. Algumas pessoas, elas chegam num ponto em que elas estão tão adormecidas em relação a isso, que elas desistem. Aí elas entram no roteiro. Só que elas não são felizes, na verdade. Se você for ver, dentro dela existe um vazio muito grande, porque o significado da vida para essa pessoa, ele está muito perdido, né? Ele está muito distante, porque a pessoa não se aprofundou dentro dela, ela não se permitiu olhar de verdade para dentro dela. E muitas vezes essa não permissão de olhar, ela está embasada justamente numa dificuldade de se perdoar, em primeiro lugar. Porque a gente não perdoa, né, ninguém, né, ou uma situação, porque a gente não se perdoa, né, em primeiro lugar. Sempre é em primeiro na gente, depois para fora. Sempre, sempre. Só que assim, todo mundo está fazendo o melhor que sabe fazer, não é? Está todo mundo no mesmo barco. O que difere é que algumas pessoas têm uma bússola que ajuda a passar pelos obstáculos com mais facilidade, mas não quer dizer que esses obstáculos não estão ali, concordam? O obstáculo está ali, a dificuldade está ali. Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por situações difíceis. Mas o que vai diferenciar uma pessoa que se trabalha com uma pessoa que está totalmente fora de si, né? É o quanto você olha para aquela situação de uma forma diferente. Como você lida com aquilo, né? Porque o caminho aqui nessa realidade é evoluir, não é? A gente não veio para, tipo, nascer e continuar agindo do mesmo jeito até a hora que a gente vai morrer, né? Tanto que quando a gente encontra aquelas pessoas, isso já aconteceu com vocês, tenho certeza. Você tinha uns amigos, né, da infância, do colégio, da faculdade, sei lá. E aí você passa 20 anos, aí você encontra a pessoa e ela tá igual, igual.
as mesmas conversas, as mesmas reclamações, as mesmas atitudes, a pessoa não mudou, né? E isso é terrível, gente. É terrível, porque a vida, ela pede evolução. Faz parte da vida nós crescermos dentro desse projeto, nós encontrarmos outras formas de fazer o que a gente vinha fazendo, ou mudar totalmente o que a gente vinha fazendo. Por quê? Porque isso é evolução, né? Evolução é vida, né? Então, uma pessoa que continua igual e não mudou, essa pessoa parou no tempo, entendeu? E ela vai continuar assim, ela está no estado zumbi, ela incorporou aquela forma de ser e nunca mais mudou. E se você for conversar com essa pessoa, ela não tem esclarecimento nenhum, né? Ela não se trabalha, ela, né, não faz uma terapia, porque fazer terapia hoje, gente, é igual escovar os dentes, né, tomar banho, é muito importante, porque a terapia não é mais aquela coisa de, ai, a pessoa tem que ser muito louca, desequilibrada para fazer, não. Terapia é autoconhecimento. Terapia te ajuda a resolver questões que você sozinho não consegue resolver. Por quê? Porque você tem traumas aí, você tem questões que para você são muito dolorosas de lidar. E você precisa da ajuda de alguém de fora para te mostrar que não é bem por aí, entendeu? Para você olhar para aquilo e passar, virar página, né? Então, essas pessoas normalmente elas não fizeram nada na vida delas para elas se melhorarem. E elas continuam iguais. E as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito ou piores, porque a tendência é que na medida em que você vai repetindo um padrão, né? E isso de alguma forma te afeta, né? E você não olha para isso, a tendência é que piore cada vez mais. Porque toda vez que a gente tem um padrão que se repete na nossa vida, que está nos fazendo mal, ele vai reverberar, né, ao nosso redor, né, vai começar a trazer para a gente informações para a gente fazer diferente. Se a gente não faz diferente, ele vai acabar causando algum tipo de desequilíbrio no nosso corpo. Isso é fato, né? Por quê? Porque chega no corpo? Porque você precisa olhar. Já que você não percebe que isso não serve mais, essa atitude não serve mais, ser assim não serve mais, e você não percebe, você não está olhando para nada disso, você continua fazendo a mesma coisa, vai ter que doer, não vai? Se doer, você vai olhar, ou não. Porque tem pessoas que dói e a pessoa vai lá e toma um remédio. Não é que não é para tomar remédio, entendam. Mas é para você sentir essa dor, entrar em contato com ela e perguntar por que está doendo, né? O que que essa dor está querendo me dizer? Conversa com a dor antes de tomar o remédio. Ou toma o remédio, mas conversa com a dor. Procura saber o que essa dor está trazendo, o que vem, o que significa, o que está por trás disso. Porque sempre tem um motivo, né? Só que essas pessoas, né? O amigo lá que eu falei, né? Da infância que continua igual, né? Faz 20 anos ele continua igual, né? Essas pessoas normalmente elas passam por cima de dores, né? No sentido de tomar um remédio e continuar igual, entende? A dor aumenta, a pessoa toma um remédio mais forte. A dor aumenta, a pessoa toma um remédio mais forte. Até que essa dor causa um problema super sério no corpo da pessoa e a pessoa continua tomando remédio. Ela vai para o hospital, ela é internada, ela continua igual, ela volta para a vida dela. Aí você pensa, nossa, agora ela acordou. Não, ela continua igual. E é assim, ela escolheu ser assim, né? É opção, né? Livre-arbítrio que a gente tem aqui, né? Então, cada pessoa está vivendo aquilo, né? Que acredita, né? Que vibra dentro de si, né? Nós criamos a nossa realidade. Então, tudo que está acontecendo ao seu redor foi você quem criou, né? Mas isso não quer dizer que você está errado ou errada. Não. Você está fazendo o melhor que você sabe fazer, com as condições que você tem hoje, não é? Hoje, vem comigo, presta atenção. Você teria condição? Tá, se você tiver essa condição, entenda que eu estou dando um exemplo, então daí não vai valer para você. Aí imagina uma outra coisa. Vamos dizer, você hoje teria condição de, sei lá, criar
um remédio para curar uma doença, assim, né? Você teria essa condição? Você tem esse conhecimento hoje? Né? Você saberia fazer isso hoje? Não. Quem tem, pensa outra coisa. Não, você não tem esse conhecimento hoje. Então não adianta você ficar tentando se forçar a fazer isso, porque você não sabe fazer. Não adianta você querer se culpar porque você não sabe fazer isso, concorda? Você não tem esse conhecimento. Agora, vamos dizer que daqui a 10 anos você conseguiu estudar e resolveu, né, e recebeu esse conhecimento. E você lá na frente já fez o remédio que cura uma determinada doença, você já tem todo esse conhecimento, e você lá na frente, com todo esse conhecimento, olha para agora, para esse momento aqui, para trás, no passado, onde você não tinha o conhecimento. É justo você lá na frente, com conhecimento, julgar você e criticar você aqui nesse momento em que você não tinha o conhecimento por não saber fazer o remédio? É justo, gente? Pensa um pouco, é? Você não tinha o conhecimento. Então, como é que você lá na frente, né? Ou melhor, você aí agora tem. Como é que você pode ficar se julgando, se criticando e se culpando por algo que você fez há uma semana atrás ou no passado, porque uma semana atrás já é passado, se você não tinha condições internas de fazer diferente? Hoje você olha para a situação e você fala, nossa, como é que eu fiz isso, né? Eu podia ter feito diferente. Sim, você podia ter feito diferente. Só que você não sabia. Você não tinha o conhecimento. Então para de ficar se sentindo mal por isso. Isso precisa ser entendido, precisa ser absorvido, precisa ser, sabe, vestido. Você precisa comer isso que eu tô falando. Você não pode se sentir mal por algo que você fez no passado com a cabeça que você tinha lá. É injusto com você fazer isso. Percebe? Você só fez o que você sabia fazer. Tudo bem. Tudo bem. E aí, eu fiz uma coisa horrorosa. Tá. Ainda assim, naquele momento, era o que você sabia fazer. Ah, mas eu fiz uma coisa que afetou um monte de gente. Era o que você sabia fazer. E tem mais, né? Muitas vezes um evento que desencadeia um monte de outros pequenos eventos que afetam outras pessoas, não foi você que causou, percebe? Você só foi a ferramenta para que pudesse reverberar em outras pessoas, porque elas precisavam passar por isso. Sabe? Você não é o centro do universo, você é o centro do seu universo. Então, assim, muitas vezes nós somos usados, e é muito, tá? Presta atenção. Nós somos usados como ferramenta para outras pessoas poderem ser trabalhadas. E essa forma com que nós somos usados, a gente não controla. A gente nem sabe por que, que a gente está agindo de determinada forma. Não aconteceu com vocês já? Tipo, você é uma pessoa super tranquila, entendeu? Imagina isso. Você é uma pessoa super tranquila, você não briga com ninguém, você é mal do bem, assim, tipo, aquelas pessoas bem zen. E aí, uma pessoa do teu trabalho, você é novo lá no teu trabalho, tá? E aí todo mundo chega para você e fala, ó, aquela pessoa é difícil, não sei o quê. Cara, você não tem nada disso dentro de você, mas a pessoa consegue tirar você do sério. Já aconteceu com você isso? Você não tem nada, você nem conhece a pessoa, mas a presença dela só já tira você do sério, assim. Você acha que isso é você ou é ela? Claro que tem você no meio, tá? Porque de repente, por você ser zen, tranquilo, numa boa, você precisa experimentar, né, uma energia que faça você se colocar, faça você defender o seu ponto de vista, faça você ser menos passivo, né? Mas ao mesmo tempo, a pessoa, né, que é difícil, né, ela está puxando de você essa atitude também. É uma troca. Isso acontece o tempo todo. Você precisa aprender a se colocar e a pessoa
tá puxando alguém que trate ela mal, entende? Porque ela tá precisando se tocar. Ela tá precisando interagir com alguém que, de certa forma, atice ela, que provoque ela, vamos dizer, para que ela tenha uma outra reação, né? Não sei se esse exemplo foi muito bom para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, mas nada do que a gente faz quando se trata de outras pessoas, a gente está fazendo sozinho, entendeu? Porque assim, tudo o que acontece fora é uma projeção do que está acontecendo dentro, certo? Só que aqui na Piada Cósmica, nós somos usados para ajudar as pessoas a enxergarem o que está acontecendo dentro delas, assim como elas também são usadas para que nós enxerguemos o que está acontecendo dentro da gente. Então, é aquela coisa de espelho, só que vai além de espelho, porque a pessoa ela pega no teu ponto fraco e ela puxa aquilo. E você pega no ponto fraco da pessoa e puxa aquilo dela. Agora me diz, você é culpado por fazer isso? Entende? Existe culpa aí? Culpa existe? Não existe culpa, gente. Tá tudo certo, tudo tá certo. Vocês têm que começar a enxergar a realidade de um outro ponto de vista, onde tudo está certo, mesmo as atrocidades, mesmo as coisas muito ruins, mesmo o que está acontecendo hoje, por exemplo, no planeta, tudo está certo, tudo tem um propósito. Nós não temos a percepção que a gente precisava ter para enxergar tudo isso, entende? De um outro ponto de vista, onde a gente entenda, porque a gente está vendo estreitamente. Aqui onde a gente está hoje, a gente vê só um pedacinho da história. A gente não está vendo o plano geral. Então a gente não tem como entender por que está acontecendo o que está acontecendo hoje. A gente só vai conseguir perceber isso daqui a um tempo, né? Provavelmente, segundo algumas informações que eu recebi, lá para 2023 a gente vai começar a entender tudo o que está acontecendo hoje, entende? Mas assim, tudo tem um motivo. Se você ficar vivendo, né, querendo que tudo seja preto no branco, que tudo tenha um porquê, porque você quer entender, porque as coisas têm que ser assim, você vai sofrer muito, porque tem coisas nessa vida que não é para a gente entender racionalmente, é sensorial, a coisa é. Se você se liga a uma situação de uma outra forma, onde você está apenas receptivo observando, você começa a perceber outras formas de explicação que não são racionais. É o que está acontecendo hoje aqui, nesse planeta. Se você tentar entender racionalmente o que está acontecendo, você pira, não é? Você pira, você fica muito bravo, você fica muito mal. Agora, se você se coloca no bem em você, na sua verdade aí dentro, e só sente, você vai ver que tem outras coisas rolando. E que, de certa forma, isso não é algo que você vai entender racionalmente, é algo que você vai sentir. E simplesmente faz sentido para você, dentro de você. É muito diferente, para algumas pessoas é muito estranho o que eu estou falando, mas calma. Você vai sentir que está tudo em ordem, numa perfeita ordem. E lembra que eu falei que isso pode chocar algumas pessoas? Mas sim, está tudo em perfeita ordem. E aí eu tenho que usar um exemplo que choca pra caramba, mas é a única forma que eu tenho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Todo mundo está fazendo o melhor que sabe fazer dentro daquela idade, né, individual da pessoa, espiritual, né? Então, cada pessoa que está aqui está numa idade, entende? Tem pessoas que estão lá no maternal, tem pessoas que já estão, né, bem na faculdade, PhD, espiritualmente falando, em maturidade, tá? E aí, gente, olha só, vou pegar um ponto bem, tá? Dedo na ferida. Aí você fala assim, tá, mas todo mundo tá fazendo o melhor que pode fazer, mas e o cara que estupra uma pessoa, que mata? Vem cá.
Esse cara que estupra, que mata, ele não é um ser humano. Ele não está aqui. Ele veio do mesmo lugar que você, sabia? Ele também é Deus. Ele também tem Deus dentro dele. Ele também tem um monte de coisas boas dentro dele. Porém, dentro da configuração atual dele, isso para ele é o melhor que ele sabe fazer. Consegue perceber? É o melhor que essa pessoa sabe fazer. Não é o melhor para mim ou para vocês. A gente não faria isso, certo? Mas dentro da configuração dele, da idade dele, é o melhor que ele sabe fazer. Ele não vê, né? Claro, a gente não está falando de, a pessoa tem uma patologia, sei lá, alguma coisa, uma doença mental, enfim. Não estou falando disso. Mas estou falando de modo geral. Esse é o melhor que ele sabe fazer. Então, todo mundo está fazendo o melhor que sabe fazer. Até uma pessoa que mata, um estuprador, ou seja lá quem for. Todo mundo está fazendo o melhor que sabe fazer. E aí vem a mágica. Quando você incorpora isso de verdade, sem ser hipócrita, entendeu? Tipo, irmãozinhos, amor para todo mundo. Não seja hipócrita, que é feio, tá? É feio isso. Essa falsa, sabe, falso amor. Eu acho isso horroroso. Seja amoroso de verdade. Não finja ser, porque dá para sentir que você está sendo falso. Se você entra nisso e você começa a ter compaixão, que é o que a gente precisa ter, né? Você consegue olhar para uma pessoa dessa e compreender com compaixão que é o melhor que essa pessoa sabe fazer. Eu não faria isso, você não faria isso, você não quer isso para você, mas essa pessoa ela só sabe fazer isso, entendeu? E assim como todos os seres aqui, merece respeito. Eu sei que é complicado o que eu estou falando, mas quando você introjeta o que eu estou dizendo, quando você come isso que eu estou dizendo, quando você entra realmente na energia da compaixão, faz sentido. Isso tudo eu estou falando por quê? Por causa do perdão. Porque o perdão tem a ver com tudo isso. Vocês já não ouviram histórias de tipo, já ouviram, sim. Eu não lembro o nome, eu já vi até casos aqui no Brasil, inclusive, que uma criança foi morta, enfim, né, por um cara ali, não sei, não lembro. E o pai, depois de um tempo, foi lá na prisão perdoar o cara que tinha feito, que tinha assassinado o filho dele, e ele fez um trabalho interno, né, para isso. E ele se sentiu aliviado. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, a gente está fazendo mal para a gente, em primeiro lugar, né? Não só para a pessoa, mas para a gente. Você, nesse caso, né, por exemplo, de um assassinato, você fica linkado com a pessoa. Você está linkado 24 horas por dia com aquela pessoa, você está ligado energeticamente, porque você não perdoa. Isso acontece com todo mundo que a gente não perdoa. Você fica ligado 24 horas por dia com aquela pessoa. Você está ligado porque você não está perdoando. E quando você está ligado a uma pessoa energeticamente, tudo que acontece com ela, seja bom ou ruim, reverbera em você e vice-versa. Entende? Ligações energéticas, somos energia. A gente faz isso mais do que a gente gostaria ou sabe, né, que a gente pode fazer. E assim, não é uma coisa. Se vocês entendem que isso depende muito, você tem que fazer com sinceridade, não é porque você precisa fazer isso que você vai chegar para um cara que te assaltou e vai amar ele para o resto da vida, porque não é assim que funciona. Isso é uma tomada de consciência, isso é um processo interno, é algo que faz sentido para você. Mas por que eu estou falando disso? Porque hoje é um dia em que essa energia ela está muito forte. Então, eu senti muito de falar para vocês sobre isso, porque não tem pessoa mais, né, sinônimo de compaixão do que Jesus. Jesus foi o cara que veio ensinar a gente a ser compassivo, né? Um deles, né? Teve vários aqui, vários que vieram ensinar isso. Mas o que é mais pop, né? É o mais fashion, é a Juju. Juju veio ensinar pra gente isso.
E hoje, né, dentro do processo aí da história, né, do feriado e tal, é um dia onde ele, né, ele teve que vivenciar uma determinada situação, né, para que ele pudesse compreender muitas coisas também, né? Esse é um ponto de vista, tá, que eu tenho e eu compartilho com algumas pessoas, tá? É algo que para mim faz sentido, que num determinado momento ali ele se perdeu, né? Ele meio que foi muito humano, entende? Num determinado momento, quando ele foi lá no como chama? No mercado, lá no mercado, ó, no templo, e estavam vendendo, né, aquelas coisas e tudo, e ele foi lá e destruiu tudo, chutou tudo, mandou todo mundo, né? Nesse momento, ele foi muito humano, porque ele era humano, gente, ele foi muito humano, e nesse momento, como ele tinha muito conhecimento, muito, ele já tinha, entendeu? Já estava, né, conectado com a energia crística, já sabia o que ele podia fazer. Esse é o maior exemplo da pessoa que cai no buracão, né, o tobogã, vai fundo. Foi o que aconteceu com ele, entendeu? Ele, naquele momento, fez algo que dentro da postura que ele tinha assumido não cabia mais. E aí o que aconteceu? Claro que não foi só isso. Claro que a crucificação dele foi toda, tinha todo um motivo, enfim, tá? Mas ele precisou passar por isso também. Não sei se vocês têm essa visão, se faz sentido para vocês, ou se é muito chocante, mas é importante que vocês percebam que Jesus era um ser humano, né, em primeiro lugar. E ele teve uma iluminação no sentido de se conectar com a consciência divina e, né, de uma forma integral. E a partir daí ele começou a manifestar a energia crística através dele, né? Começou a co-criar na matéria, que é isso que a energia crística faz. Começou a curar pessoas, manifestar, materializar, né? Tudo isso. Só que ele era um ser humano ainda. E ele tinha questões de ser humano dentro dele ainda. E naquele momento a ira dele foi extrema. E ali ele atraiu uma questão que a lei da integridade diz, né? A lei da integridade diz: você é inocente enquanto você não tem conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento é seu. E o que você fizer fora do conhecimento, você vai ter que se virar. É sua responsabilidade. Não culpa, porque não existe culpa, existe responsabilidade, né? Tudo bem aí? Tudo bem? Vocês estão querendo me bater já ou ainda não? Gente, olha só. Ele, né? Ele traz muita informação quando a gente se conecta com ele, né? Com a energia dele. E ele traz isso claramente, se você se abre para sentir, né? Porque o que ele veio fazer aqui, gente? Ele veio mostrar para as pessoas como elas poderiam ser se elas alcançassem essa energia, né? Se elas se conectassem com essa energia. Então, para ele poder mostrar tudo isso, ele teve que mostrar o que acontecia se a pessoa saía dessa energia, sabendo já. Foi o que ele fez, vai. Não tô falando, não tô, eu tô aqui só agora, né? é, Falando, conversando com vocês sobre isso, assim, batendo um papo mesmo, entendeu? Para mim, é essa a percepção que eu tenho, né? Que ele também veio mostrar que, ó, é isso que acontece quando você sabe muito, quando você já se conectou, quando você já tá no caminho do despertar, né? Que todo mundo quer, fala, ó, despertar.
e você faz a mesma coisa que você fazia antes. Só que para a gente é um pouco menor a consequência, né? Porque não tem o peso que tinha para ele, entende? Mas acontece também, o buraco é fundo, eu sempre falo isso, né? Para nós que trabalhamos 24 horas por dia com isso, né? E você ensina as pessoas, como eu ensino o comportamento, ensino, né, a tomada de consciência. Se eu dou uma escorregadela, gente, é buracão, é tobogã. Tobogã pro furor de merda, assim, vai direto. Eu vou lá visitar a Samara, sabe a Samara? Vocês sabem, né? Quem não sabe, busca no Google Samara. Eu vou lá no poço ficar com a Samara, porque, assim, eu tenho muito conhecimento, eu tenho que usar, não é? Eu sou responsável por esse conhecimento. Então, a partir do momento em que eu sou responsável pelo conhecimento, usando ou não, problema meu, entendeu? E é aí que a gente tem que perceber que não existe culpa, existe responsabilidade, né? O quanto você é responsável por uma atitude ou não. E aí, quando você olha para o passado, onde você tomou uma atitude que você não consegue aceitar que você fez aquilo, seja lá o que for, é hora de você olhar com os olhos da compaixão para você, igual Jesus ensinou, que é o quê? Você só fez o que você sabia fazer, assim como ele fez só o que ele sabia fazer, assim como eu fiz só o que eu sabia fazer. E tudo bem, assuma a responsabilidade por isso. Você só fez o que sabia fazer e tá tudo certo, entende? Agora você não faria isso. Se você fizer isso de novo, aí sim, aí é com você, entende? Mas assim, lá você só fez o que você sabia fazer, né? Ai, tudo bem? Tá dando para acompanhar? A história é, vocês estão falando do filme, né, da cabana? A cabana é bem interessante sobre isso. Bom, e aí vem a história do perdoar os outros. Perdoar os outros é a mesma coisa, gente. É a mesma energia. Se eu consigo olhar para trás e ver que eu só fiz o que eu sabia fazer e assumo a responsabilidade por isso, assumir responsabilidade não é culpa. É assumir responsabilidade por você não ter o conhecimento na época que agora você tem. Entende? Essa é a diferença. Culpa, gente, não existe culpa, tá? Não existe erro. Tudo isso é convenção. É convenção. Por que é convenção? Porque o que é certo para você não é certo para o outro. O que é errado para você não é errado para o outro. Como é que pode ser? Como é que pode ter o certo e o errado? Não tem. São pontos de vista, é uma convenção. É só, tipo, isso é certo, isso é errado. Isso é culpa, isso. Você entendeu? Não tem lógica isso. É igual o senso comum. Gente, senso comum, não existe isso. Entendeu? Se você vai pelo senso comum, você se perde. Por quê? Porque você não é os outros, né? Você não é todo mundo. Você não. Você tem o seu bom senso, o teu senso interno. Você não pode ir pelos outros, entende? Então, essa coisa de, o senso comum diz, o senso comum, meu, não é que se dane o senso comum, não interessa para você. O que interessa é o que você sente aí dentro. As pessoas todas podem estar falando A e você aí dentro está falando B, e é B e acabou, entendeu? Porque B faz sentido para você, né? Então, tem que sair dessa ideia, né, gente, de que existe culpa, existe erro, que existe. Para, isso é coisa de. Isso é muita ilusão, isso é para sabe o que que é? Isso é para manter você correndo atrás do rabo, achando que você é um cocô cósmico, entendeu? E você fica correndo atrás do rabo pro resto da sua vida, né? Achando que você é a vítima, que todo mundo te persegue, que ninguém gosta de você, mas que todo mundo tem razão, porque você fez isso, e você é horrorosa, entendeu? E aí vai, por aí vai, você vai só rolando a ladeira, né, para cair no furo de merda. Meu, para com isso. Tá todo mundo fazendo o melhor que sabe fazer, você é perfeito, você é perfeita, você é Deus, né? E é isso que a gente tem que olhar em primeiro lugar, sabe? Você pode ter um monte de questões internas que você precisa resolver aí, mas você tem que estar sempre com foco ali, sabe? Um foco sempre no bem
e no Deus que você é. Se você se colocar nisso e sempre lembrar que você é Deus, que você é perfeição e que você está aqui para manifestar tudo isso, as coisas ficam diferentes. Porque você, sabe aquela coisa de, ai, eu não tenho objetivo na minha vida, ai, eu não tenho propósito na minha vida. Para, isso para. Por quê? Porque você já tem um propósito. Manifestar a perfeição e o amor de Deus aqui, que você é. Então, foca nisso. Quando você foca nisso, tudo começa a se transformar no caminho para que você possa fazer o que você veio fazer. Se você sabe o que você quer fazer, beleza, faça, mas sempre tenha esse foco. E se você não sabe o que você veio fazer, se você se sente perdido, sem propósito, foca nisso. Uma coisa é certa, você é Deus e você veio manifestar a perfeição aqui nesse plano. Então foca nisso, porque você vai começar a se alinhar. É um alinhamento interno, um alinhamento natural entre você e o seu propósito divino. Então só o fato de você colocar isso como objetivo, entendeu? Sempre focar nisso, já vai fazer toda a diferença para você, porque você vai ter um rumo, e um rumo maravilhoso, que é permitir que Deus em você se manifeste de verdade, e não fique só na teoria, no bonitinho, na luzinha purpurina, entendeu? Se manifeste de verdade, né? Isso é ser uma pessoa madura espiritualmente falando, né? Tudo bem, gente? Vocês estão silenciosos, né? Vocês estão falando entre vocês, mas vocês não estão falando comigo. Ai, ai. Ficar nisso o quê, Camila? É desenvolva, que eu não sei do que você está perguntando, tá? Mas pergunta pela interrogaçãozinha aqui, tá bom? Que daí fica mais fácil de eu responder, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? Então, assim, ficar em paz, como eu disse, né? O tema de hoje. Como eu posso viver em paz se eu não consigo perdoar? Primeiro, você tem que se perdoar. Primeiro, você tem que perceber que está tudo certo, que não tem nada que esteja acontecendo hoje na sua vida, no mundo, seja onde for, que é errado. Está tudo certo. Tudo tem um motivo. Mesmo que você não compreenda, ainda está tudo certo. No momento em que você entra em paz, né, com todas as coisas que estão acontecendo, boas ou ruins, que você não controla, porque você não controla nada, tudo começa a fazer sentido para você, né? Porque é a vida, gente, a vida. Presta atenção. Aqui não é um lugar, pelo menos por enquanto não é, para a gente viver em harmonia, todos de mão dadas, correndo no campo, cantando. Não, a gente veio para cá para experimentar tudo isso do jeito que é. É a escola. Aqui essa escola é assim, entende? Então, quanto mais a gente aceita isso, quanto mais a gente aceita que as coisas são como elas têm que ser aqui, e tem pessoas que têm que passar por situações difíceis porque está dentro do script delas, e que é assim, entende? A gente pode o quê? Ter compaixão por essas pessoas, entendeu? Compaixão, mas não tem como a gente mudar isso porque tá tudo certo. Eu sei que isso é algo difícil de captar, mas é importante captar isso, entende? Por mais que você veja uma pessoa sofrendo do seu lado, uma pessoa que você ame, você não vai poder tirar ela desse sofrimento. Não tem como. É interno, é dela. É ela com ela. O que você pode fazer é estar ao lado. É você, de verdade, estar ao lado dela e mostrar que você está ali, se ela precisar de alguma coisa. Mas nunca, jamais tire essa pessoa do momento dela. Isso é uma sacanagem. A pessoa precisa passar por aquilo. Ai, mas a pessoa está morrendo, né? A pessoa está morrendo, a pessoa, né? Gente, quem disse que morrer é ruim? Vamos lá, agora eu tenho que falar. Quem disse que morrer é ruim? A única certeza que a gente tem aqui é que a gente vai morrer, não é? É fato. Quem disse que morrer é ruim, gente?
Você para de ficar, ó, você sai da piada cósmica, entendeu? Você recebe um passe livre para fora da piada cósmica. E morrer muitas vezes é uma cura muito grande para a pessoa. Se a pessoa está lá numa cama, definhando no hospital, entubada, cheia de remédio, inconsciente, não tem mais jeito. Vocês acham que é melhor ela ficar aqui porque, ai, a vida? Ou é melhor ela morrer e ela seguir? Porque a morte é uma cura, gente, para essa pessoa. Entende? E é uma cura. Porque daí a pessoa vai para um outro plano onde ela consegue lidar com tudo isso de outra forma. Entende? É uma cura. E é um recomeço. A morte é um recomeço. Né? O lugar que não é legal, na verdade, vou falar. Sim, é lá. No astral, tá? Todo mundo fala, ó, quando eu morrer, vou lá para aquele lago, né, daquela novela Viagem, com as pessoas tudo de branco. Gente, para com isso. Vocês acham que é bonitinho assim? Vocês acham que é fácil assim? Quando você tá fora do teu corpo, tá? É que a gente não tem essa percepção. Tudo que a gente pensa acontece assim, ó. Pensou, aconteceu. Pensou, aconteceu. Pensou, aconteceu. Agora imagina você com essa cabeça toda louca, fora do teu corpo, que maravilha que vai ser. Todas as merdas que você pensa acontecendo ali, full time, instantâneo. Uh. Aí você acha que é legal o astral? Com você com essa cabeça? Ah, né? Então a gente tem que começar a perceber que tá tudo certo, entendeu? Inclusive uma morte está certa. O que que acontece? Você sente, muitas vezes, saudade da presença da física da pessoa, mas não quer dizer que você não tem contato com ela, entendeu? Continua tendo. Se você se abrir para perceber, você vai ver. O meu pai morreu faz 11 anos, né? E vira e mexe, assim, eu sinto ele dando uns pitacos na minha vida. Antes eu via bastante ele, agora eu só ouço, né? Só sinto. E eu sei quando é ele falando, tipo, ó, isso aqui, ó, entendeu? Que meu pai era advogado, né? E ele era um bruxão, assim, bruxão, bruxão. E vira e mexe, assim, algumas questões que acontecem comigo, ele, ó, isso aqui, dá uns toques, assim, de algumas coisas para mim. É muito legal quando você, sabe, começa a se permitir sentir as coisas e parar de tentar entender tudo racionalmente. Deixa eu ver que tem umas perguntas aqui. Aqui. O Val. Só de pensar em Jesus, nos conectamos com ele? Em que nível acontece? Então, Val, assim, depende depende da tua entrega, entende? É, se você é difícil falar sobre isso, assim, explicar tecnicamente, entendeu? Mas se você é uma pessoa que tem uma entrega muito grande, no sentido de se permitir se conectar, se você realmente tem uma fé muito grande dentro de você, né? Fé não tem nada a ver com religião, tá? O que eu tô falando. É fé mesmo interna, é certeza absoluta. É só você pensar, já tá, entendeu? Comigo é muito assim. Eu penso, já tá. É muito forte, então depende do nível de entrega interno, né? No nível de fé absoluta, né? De certeza absoluta que você tem. Mas sim, toda vez que a gente pensa não é só nele, em qualquer um, né? Até nas pessoas encarnadas, a energia está presente, tá? Só que com eles é diferente, porque você está se conectando a uma fonte de luz, né? Intensa, é uma descarga elétrica, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem mais perguntas. Façam perguntas pela interrogação, gente, aqui no Insta e pessoal do Face e do YouTube pelo. Escreve aqui, tá? Para mim. Deixa eu ver aqui. Ó, o Giba. Quando Jesus na cruz falou para Deus perdoar os romanos, será que ele quis dizer isso? Acho que continua, peraí. Isso, que devemos nos perdoar
antes e entrar em contato com o nosso Deus? Espera aí. Então, se a gente tá, se a gente for levar ferro e fogo, tá escrito na Bíblia, né? Porque é muito capcioso tudo isso, né? É, ele disse, né? Eu não sou, gente, não sou pessoa que fala versículos de Bíblia nem nada disso. Mas, se eu não me engano, nessa hora ele falou: Deus perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, não é isso? Eles não sabem o que eles estão fazendo. Sim, né? Nesse sentido, acho que sim, né? Ele tinha uma visão, né? De tudo que estava acontecendo diferenciada. Então, as pessoas só estavam, as pessoas naquela época, elas só reagiam, né? Elas não sentiam nada, era tudo animalesco. Então, não sabiam o que estava fazendo. Nem os apóstolos sabiam o que estava fazendo, gente. Tipo, mal entendiam ele, entendeu? Ele, ele veio para trazer uma mensagem para a posteridade, porque as pessoas ali naquele momento não tinham condições de compreender o que ele estava trazendo. Olha que louco, né? E aí eu não lembro o que você falou no final. Sim, ele estava. Então, ele teve. Ele passou por um processo, o Giba falou aqui, né? Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Ele passou para Deus a missão, ele mesmo não perdoou. Então, quando ele fala pai, perdoai, olha só, presta atenção. Ele não está falando com um cara lá em cima, uma energia fora dele, ele está falando com ele. Ele está falando com a energia cósmica divina dentro dele, para ela dissolver o que ele estava sentindo. E é isso que a gente tem que fazer. Deu para entender, Giba, que eu já perdi o que você perguntou, porque é muita informação. Eu estou lendo as coisas que estou escrevendo e eu estou pirando aqui. Ele pediu para a consciência divina dele, né, perdoar, que quer dizer dissolver o que ele não estava conseguindo manipular dentro dele como um ser humano, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que vocês têm que perceber. Quando ele fala de pai, ele não está falando com ninguém fora dele, ele não está falando com um homem lá no trono, né, olhando para todo mundo assim. Não, ele está falando com a energia cósmica divina dentro dele, para que ela possa atuar e dissolver. É o que a gente faz, né? É o que a gente tem que fazer, inclusive. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Mais perguntas que vocês fizeram. Peraí. A Camila. Quando se sente perdido no que fazer, no propósito, devemos focar nisso, mas como? Não, Camila, eu não sei se é isso que você está me perguntando, mas eu vou responder o que eu entendi. Quando você se sente sem propósito, né? É porque você está perdida dentro de você ainda. Você está no momento em que você está tentando encontrar, né? Na verdade, você está tentando se encontrar. Aí, tá. Não interessa o que você tem que encontrar. O que você tem que fazer? Coloca como foco, como objetivo maior para você, manifestar a perfeição aqui, manifestar o plano divino que você veio manifestar aqui. Não interessa o que. E foca nisso, entendeu? No plano que você veio manifestar aqui. E deixa que as coisas vão se acertar, tá? Eu não lembro, acho que você não fez ativação crística. Faz, participa da ativação crística que vai ter agora, né? No dia 24, 25 de abril, que aí você vai começar a perceber melhor o que eu tô falando, tá? Deixa eu ver aqui. O Antônio disse. Em uma de suas frases estava a resposta para uma pergunta que tenho me feito há uns 20 anos. Gratidão a você a você e ao ser crítico que mandou. Ah, legal, Antônio, mas eu não sei qual que é, né, a resposta. Eu achei que você estava fazendo uma pergunta. Estamos em conexão. Hoje é um dia, gente.
É um dia auspicioso mesmo, tá? Aconteceram coisas muito loucas comigo nesse dia já, uns anos atrás. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Beth, quem fez a ativação crítica pode fazer e deve fazer novamente, porque vai ser diferente, não vai ser igual, tá? É sempre diferente, tá? A energia é sempre diferente. Ativação crítica, sim. Quando logo mais vocês vão saber como se inscrever, tá? Para participar. Aguardem que eu vou ver isso nos próximos dias. Já vou começar a trazer as informações para vocês, tá? Da ativação crítica. Eu vi que vocês fizeram um monte de comentário aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. A Júlia disse que depois que a irmã dela desencarnou, ela também tem uma comunicação com ela. Se a gente se abre, a gente percebe, é nítido, assim, é muito nítido. Ai, gente, não dá para ver. Se vocês querem fazer pergunta ou comentário, manda na interrogação que é difícil. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou contar um negócio que aconteceu comigo. Numa sexta-feira santa. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu tenho um curso, né? Um curso antigo que eu dou de conexão com os sete raios e seus mestres, né? E esse curso ele surgiu por conta de algo que aconteceu numa sexta-feira santa. Foi o seguinte: eu fui fazer uma meditação, né? Numa sexta-feira santa, eu resolvi fazer uma meditação com o sexto raio rubi, né? E naquela época, eu não tinha muita intimidade, não, com essa galera do sexto raio rubi, né? Mas eu fui fazer, assim, não Jesus, mas o resto da galera. Mas eu fui fazer eu mesma fui fazer uma meditação com eles. E aí eu fui lá na minha sala de atendimento, né? Que eu atendia lá direto, então assim, né? Eu sabia tudo que tinha ali dentro, enfim, né? Vão ouvindo. E aí eu fui fazer uma meditação, e nessa meditação eu comecei a enxergar coisas. Na verdade, eu fui para um outro lugar. Eu tive contato com a mestre Nada, com o arcanjo Uriel, com Saint Germain, com Jesus, né? E cada um deles me falou uma coisa, né? Naquele momento, eu recebi várias informações muito importantes sobre a minha vida, né? Coisas que para mim eram assim, eu tava num momento meio rebelde, né? E aí eu falei assim, tá, já que, né, para eu fazer tudo isso, eu quero uma prova. Isso eu lá conversando com eles, eu quero uma prova, porque é muito fácil vocês falarem que, ai, você isso, você aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e eu que estou aqui dando minha cara a tapa nessa vida, né, e tendo que acreditar em tudo sem ter nenhuma prova de que isso é real, que eu não estou, né, viajando, né, ainda tenho alguns momentos assim de ser Santo Tomé, né? E uma das coisas que me foi dita, e foi Saint Germain que falou para mim, é que eu tinha que fazer um curso onde eu sintonizasse as pessoas com a energia de cada um dos raios e que eles iriam vir através de mim e fazer essa sintonização. Esse curso existe, né? Ele está até no meu, lá no link da minha bio, tem ele, ó. E esse curso, assim, tem uns áudios, né, em que eu sintonizo a pessoa com a energia em tempo real. Tipo, eu nem sabia o que ia acontecer. E no final, quando você acaba de fazer o curso, são 9 semanas que você faz, dá para perceber que tem uma história rolando ali, né? Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, pra vocês terem uma ideia. E aí eles falaram que eu tinha que fazer esse curso naquela época, isso faz tempo, foi em 2010, tá? E falaram outras coisas, e eu tive uma revelação em relação a Jesus, e eu descobri que eu fui apóstola dele, tá? Eu nunca falo isso para ninguém, não, mas agora eu resolvi falar que eu não tô nem aí, mas dane-se. Então, aí, por isso que eu falei, para com isso, você fica falando um monte de coisa que é para eu fazer, isso, aquilo, outro, e eu tenho que dar minha cara a tapa, eu tenho que acreditar em tudo, eu quero uma prova, porque não sei o quê, blá, 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 né, o uísque sachê. Tá.
Terminou a meditação, depois de um tempão, era uma sexta-feira santa, a gente vai vendo. Aí eu levantei, né? Eu tava deitada, aí eu peguei, sentei, a hora que eu pus o pé no chão, do lado do meu pé tinha uma cruz manifestada na minha sala, uma cruz de metal, gente. Não tinha aquilo na minha sala antes, entendeu? Ela apareceu ali, a cruz. E naquela hora eu falei, eu não falei para eles que eu queria que manifestasse alguma coisa para eu saber, para eu ter certeza. Aí a cruz, eu tenho ela até hoje, ela não está aqui, ela está lá embaixo, na outra sala, onde eu atendia, né, ao vivo, agora não está rolando. Mas eles manifestaram uma cruz na Sexta-feira Santa para mim, para falar, ô Fia, acorda, né? Confia aí que tá tudo certo. E aí eu falei, tá, né? Então, a Sexta-feira Santa, ela tem uma energia que, se você se conecta, muitas coisas interessantes acontecem. Não para você sofrer junto com Jesus, para com isso que, pelo amor, né? Nada a ver. Mas sim para você se conectar com a energia crística, Cristo. Cristo vive, não é Jesus, tá? Jesus e Cristo não são a mesma coisa. Jeju é bom. Jesus é a pessoa, o Cristo é o estado, né? A energia crística manifestada, tá? Então, eu também recebo uns porretes de luz, vocês percebem como que é? É louco, né? Eu também recebo porrete de luz. Só que assim, existe uma diferença entre um porrete de luz que é dado com maldade e um que é dado com bondade, né? E, e quando eu dou porrete de luz, né, eu não estou nem um pouco na maldade, né? Na verdade, eu quero muito que as pessoas acordem para a verdade dentro delas que está gritando, né? Por isso que eu chamo de porrete de luz, porque é uma coisa que num primeiro momento choca você. Só que é só assim que você acorda para a verdade dentro de você, né? Então, tem pessoas que conseguem absorver isso de uma forma legal e outras que não, mas faz parte, entendeu? É porrete de luz e é isso aí. Marca registrada de Fabi Prem. Há 20 anos, marca registrada, todo mundo que já fez terapia comigo sabe do porrete de luz, né? É uma coisa normal, né? E eu, bom, enfim, né? Eu amo o que eu faço, então tá tudo certo. E então, gente, deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Agir. Você tá assistindo minha live, Gi? Saudade de você nas lives. Fabi, o astral seria o mesmo que a quarta dimensão? Não, não, não. Astral é um plano astral, tá? A quarta dimensão é uma dimensão diferente, não é a mesma coisa. Para mim, não é, tá? Talvez esteja falando alguma besteira, mas não é, não. O plano astral, não é a mesma coisa. O plano astral, ele quando a gente fala astral, a gente está falando de um lugar onde a gente vai, né? Quando a gente sai do nosso corpo. É um dos planos, entendeu? A gente tem vários corpos energéticos, né? Em nós. Várias dimensões dentro de nós. É diferente das dimensões da Terra, entendeu? Eu vejo assim, eu não vejo associação exatamente entre uma coisa e outra, tá? Mas eu posso estar enganada, porque também eu não sou, né? Tipo, eu não sei de tudo. Peraí, gente, deixa eu só abrir a porta, que minha gata tá miando aqui, ela tá me enlouquecendo, peraí. Vai. Voltei. Então, a minha percepção de plano astral e quarta dimensão é outra coisa, tá? É uma coisa diferente da outra. Porque o plano astral, como é falado, é o lugar onde a gente vai quando a gente está dormindo, por exemplo. Se a quarta dimensão aqui fosse o plano astral, seria tudo lindo, né? Mas não é. Na verdade, a quarta dimensão ela é uma melhoria da terceira dimensão, né? Ela é um pouco diferente, ela é mais sutilizada. Isso do meu ponto de vista, tá? Posso estar errado.
E daí a gente tem a quinta dimensão, sexta, sétima, oitava, nona, décima, e a perder de vista. Até onde eu entendo, você consegue acessar essas dimensões. É que a gente está na quarta dimensão agora, entendeu? E essa quarta dimensão, ela não para mim, não parece uma dimensão assim, igual o que é um plano astral, entendeu? Eu não sei, eu preciso estudar um pouco disso e me informar melhor, porque para mim, agora eu fiquei na dúvida de tudo isso. Sei lá, pode ser, né? Jesus está em todo lugar, gente. Jesus é onipresente, onisciente. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Tinha mais uma pergunta aqui, gente. Cadê ela? Não, sumiu. Eu não sei se eu te ajudei a te confundir mais, Gi. A Gi tá falando que ela sente saudade de estar também na live, né? Com a egrégora ao vivo. Mas é que ela trabalha na hora, né? Que eu faço só a live do 11h22. E ela tá na cozinha fazendo almoço, ó que chique. Cozinhando com o Fabi. É... Age. Então, onde estão os desencarnados? No astral, na quarta dimensão? Então, não necessariamente, assim. Também é um ponto de vista meu, tá? Cada um vai para onde tem que ir, assim. Você tem vários planos, né? Várias dimensões, vamos dizer assim. Várias, sei lá, tudo vai depender da tua evolução, quando você sai do teu corpo, para onde você vai. Então, você tem umas cidades astrais que ficam bem próximas à atmosfera da Terra, que é o que normalmente você vê o Chico Xavier falar, né? Tem mais acho que o Divaldo Franco, não sei. Eles falam dessas cidades que ficam próximas à atmosfera da Terra, que normalmente, até onde eu sei, porque eu não estudo isso a fundo, não, é, é onde normalmente as pessoas que estão na Terra vão quando elas desencarnam, né? Para elas se adaptarem e de repente retornarem para cá. Mas também existem outros lugares de outras dimensões que não estão tão próximos à atmosfera da Terra, né? Que, enfim, para onde você pode ir. Aí vai depender da tua evolução, né? Do teu, enfim, quando você está fora do teu corpo, tá? Fez sentido? Deixa eu ver. A Camila. Falava sobre profissão. Sou formada em direito, mas estou desanimada. Tenho dúvida no que fazer. Então, Camila, foca. Foca no teu propósito divino, porque o propósito divino não é uma coisa só espiritual, você entendeu? É também, mas de repente, através de uma profissão, você pode manifestar o propósito divino, entendeu? E não precisa ser, você não precisa ser terapeuta para fazer isso, você não precisa ser um sacerdote para fazer isso, não. Você pode ser uma advogada e fazer isso, entende? É muito relativo, só que você precisa tirar a tua mente da jogada nesse momento, que fica tentando racionalizar, entender, e focar no propósito divino sem tentar entender. Só focar que você é um ser divino e você tem um propósito divino para manifestar e deu. E foca nisso. E deixa que esse propósito se apresente para você naturalmente. É que, gente, eu não sou expert nessas questões que envolvem o espiritismo, entendeu? Eu não, eu tenho uma outra visão, então para mim fica um pouco complicado explicar algumas coisas. Eu entendo e eu não sei explicar, porque eu percebo, é mais uma percepção do que uma racionalização, um entendimento. Para mim é difícil às vezes explicar algumas coisas que eu sei. Eu sei, tipo, para mim, eu sei o que é dimensão, mas eu não sei explicar. Eu não tenho
palavras, eu não tenho conhecimento técnico para explicar isso, porque eu vejo vivo, entendeu isso? Eu vejo vivo coisas muito loucas, né? Se eu for tentar explicar para vocês, eu fico perdida, porque não tem palavra para explicar muita coisa do que eu sei, entende? Porque também eu não tenho um conhecimento técnico, né? Não sei de tudo, né? Eu, por exemplo, com exatas, eu sou, né? Eu não, né? Eu sou de humanas, então para mim, assim, tem algumas coisas que fica difícil de explicar, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que é mais fácil você sentir todas as informações. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Sinta. Se faz sentido para você, entende? Sinta. Vai atrás daquilo que te faz sentir que é. Sentir, não racionalize, sinta se é ou não é, tá? É muito mais importante do que você tentar entender. O Giba falou, aqui não tem plaquinha nas dimensões, né? Oxi, o que aconteceu aqui? Ai, gente, peraí que... Peraí que deu um negócio aqui no meu... Sai daqui, amigo. Tá. Pronto. O Giba falou, aqui não tem plaquinha nas dimensões, né? É só didática para a gente entender que é mais sutil e menos, né? Tem que sentir, gente. Tem umas coisas assim... Eu vejo coisas assim que eu não sei explicar, né? Por exemplo, tem um trabalho que eu faço com uns seres pleiadianos que trabalham comigo, né? E eles me passaram um símbolo, que é um portal. E é uma coisa assim super. Eu desenhei a lápis, eu uso isso até hoje. É um negócio bem. Só que quando eu ativo esse símbolo, eu entro pelo que eu sinto que é um buraco de minhoca. Calma, não é Alice no País das Maravilhas, se bem que eu acho que ela fez esse caminho. É um buraco de minhoca que a gente fala na física quântica, né? É um buraco, né? Que leva você rapidamente para outras dimensões, por exemplo. E eu vejo nitidamente eu fazendo esse caminho, é muito louco. Eu passo por um negócio, uma fenda, não sei. E aí eu começo a enxergar coisas assim, é muita informação, né? E como que eu vou explicar isso? Não tem. Eu não tenho como explicar isso. E mesmo se eu fosse usar né, a parte científica para explicar isso, não teria uma lógica muito grande nisso tudo, não, tá? Mas enfim. Deu, gente, para entender? Ficou claro para vocês que o perdão não está em nenhum lugar, porque na verdade a gente não tem que perdoar, a gente tem que assumir responsabilidade e parar de ser vítima. É um símbolo que eu não posso mostrar. É um símbolo que eu recebi, né? Ele é para mim, para eu usar. Tá? Esse símbolo é um que eu não posso mostrar. Mas é muito bom o trabalho com eles. Tudo bem, gente? Ó, deixa eu falar. Às 14 horas, né? Eu vou fazer uma live com o Bruno, lá do Sétimo Plano, tá? Então participem, que vai ser bem legal, tá? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Faça agora ou se cale para sempre, tá? Certo? Hoje foi legal, né? A gente entrou na energia. Eu adoro essa energia, né? Vocês sabem, eu fiz live, né, no final do ano, no Natal e no Ano Novo, né? Na noite de Natal e na noite de Ano Novo. Quem estava comigo sabe, energia incrível, energia crística é maravilhosa, maravilhosa. Certo? Gente, então fica isso, né? Fica para vocês pensarem, revejam essa live, sintam, né? E fiquem de olho em tudo que vai acontecer nos próximos dias sobre a ativação crística, 24 e 25 de abril, e sobre a terapia em grupo que eu vou fazer, tá? Certo? Beijo azul. Gratidão pela presença. Fiquem no bem em vocês, tá? E a gente se vê em breve. Valeu, Giba. Valeu todo mundo, a presença de vocês, tá? Nesse dia. Ok?
Gratidão. Tchau, gente.